Você sabia que o Gypsy Danger se move como um lutador de boxe por um motivo muito técnico, cara? Eu descobri detalhes escondidos que provam que esse filme é muito mais do que só robô batendo em kaiju, tá? Eu vou te mostrar tudo isso agora. E aí, meu parceiro, eu me chamo Gabriel, cara, tudo beleza? Fala sério, cara, o Guilherme Del Toro não fez apenas um filme de ação, ele criou um espetáculo visual. Mas a verdade é que existem segredos de produção e furos de roteiro que quase ninguém percebeu. Então eu analisei cada cena pra você entender por que essa obra, mesmo com atuações estranhas e uma história simples, ainda é considerado um marco do cinema de entretenimento. Então, mano, chega de enrolação e vamos pro vídeo. A história começa num futuro próximo, onde o mundo vivia em paz até que uma fenda interdimensional se abriu no meio do Oceano Pacífico. Só que ao invés de sair petróleo ou alguma coisa do tipo, começaram a brotar monstros radioativos gigantescos de lá de dentro. E pra você ter uma ideia do nível da treta toda, a solução da humanidade não foi usar mísseis nucleares ou lasers futuristas. Eles simplesmente decidiram queimar o PIB do planeta inteiro construindo robôs do tamanho de prédios de 25 andares pra poder resolver a situação no soco, cara. É o tipo de lógica que só o cinema proporciona pra gente, e obviamente a gente aceita sorrindo. Mas tem um detalhe técnico aqui que é muito importante pra você entender. Com toda essa tecnologia, as máquinas ainda precisam de humanos lá dentro, porque o esforço mental pra controlar um Jäger sozinho é tão absurdo que frita o cérebro do piloto. Por causa disso, criaram um sistema de deriva, onde dois pilotos precisam conectar suas mentes via Wi-Fi neural pra poder dividir a carga. Basicamente, os caras precisam ser almas gêmeas pra engrenagem girar. É nesse cenário que a gente conhece o nosso protagonista, o Rolly. Ele pilotava o Gypsy Danger junto com o irmão, que acaba morrendo logo no começo do filme, em uma luta contra um kaiju categoria 3. Foi uma perda pesada, mano, porque na deriva o Rolly sentiu tudo que o irmão sentiu antes de partir. Mesmo na força do ódio, ele conseguiu abater o bicho, né? E consegue estacionar o que sobrou do robô na praia e sobe do mapa por 5 anos. Nesse tempo, a humanidade começou a apanhar feio e os governantes tiveram outra ideia genial: construir um muro de concreto. Pra você ver como o desespero era grande, eles acharam que uma parede de alvenaria ia segurar monstros de 100 metros de altura que cospem ácido. Enquanto o Rolly tá lá trabalhando como um operário nas construções desses muros, o comandante Pentecoste aparece com aquele papo de tem um plano, né, uma bomba e preciso de você. E olha que detalhe curioso nessa cena quando o helicóptero pousa, o guarda-chuva de um dos protagonistas nem se mexe com o vento das hélices, cara. Pra um filme desse tamanho parece que esqueceram de ligar o ventilador no set pra dar realismo, né? Assim que o Rolly chega na base, ele dá de cara com a Mako Mori, que é a protagonista do comandante e manja tudo sobre os Jägers. Além de dois cientistas que parecem ter saído de um hospício direto pro filme. Temos o Herman, né, o gênio ranzinza da matemática, e o Newton, né, um biólogo todo tatuado que traz uma curiosidade bem legal. Ele pede pra ser chamado de Newt, o que é uma referência direta à garotinha do clássico Alien, né, o Resgate. Mas nem tudo é perfeito na parte técnica. Em um momento eles dizem que o robô é feito de aço puro, como se isso fosse o máximo de resistência. Pra você entender, cara, o erro disso daí tudo, o aço puro é muito mais fraco do que as ligas metálicas que usamos hoje em dia. É uma gafe técnica bem boba para um projeto de bilhões de dólares. Para encontrar um novo parceiro pro Rolly, eles decidem resolver as coisas do jeito mais antigo do mundo, né, na porrada. É engraçado você ver que com tanta tecnologia neural, a decisão final vem de uma luta de bastão. A Mako entra no ringue e a conexão entre eles é imediata. Só que na hora de ligar os cérebros de verdade, as coisas dão errado. Ela acaba se perdendo em uma memória traumática e quase detona o hangar inteiro com o canhão de plasma do robô. É aqui que o diretor Guilherme Del Toro mostra que é um mestre dos detalhes visuais. Aquele sapatinho vermelho que a Mako criança segura no meio da destruição toda é o coração do filme. Repara que a Mako adulta usa mechas azuis no cabelo. Essa é a mesma cor da roupa que ela usava quando era pequena, simbolizando que aquele trauma ainda vive nela. Esse uso de uma cor vibrante num cenário todo cinza e destruído é uma homenagem clara à lista de Schindler. E pra você notar como o cinema às vezes ignora a física básica, na memória dela, o Pentecoste salva a menina pilotando o Coyote Tango, né, um robô de 85 metros de altura. O problema é que a Mako, criança, olha pra cima e sorri pro rosto dele, que tá lá no topo da máquina, mano. Pra ela conseguir enxergar os detalhes do rosto dele daquela distância, ela precisa ter uma visão de um drone militar ou o olho de um super-herói. É um detalhe que passa batido, mas que mostra como a cena foi construída pra parecer um conto de fadas, com um cavaleiro de armadura brilhante resgatando a donzela do dragão. Depois de quase
explodirem o hangar, o clima fica pesado e a equipe começa a olhar feio pra dupla. E uma curiosidade que talvez você não saiba é que o Del Toro não se inspirou em filmes de guerra pra poder criar essa dinâmica, mas sim em filmes de esporte. Pra você entender, cara, o Rowley é aquele veterano que sai da aposentadoria pra um último grande jogo. O Pentecoste é o técnico durão e o quartel funciona como um vestiário. Enquanto isso, o cientista Newton tem a ideia maluca de fazer uma conexão mental com um pedaço de cérebro de kaiju conservado em formol. E pior que funciona, tá, mano? Ele descobre que os monstros são, na verdade, armas enviadas por alienígenas pra fazer uma limpeza na humanidade e colonizar a Terra. Por causa disso, o comandante manda ele ir atrás de um traficante de órgãos de kaiju pra conseguir um cérebro fresquinho. Quando ele vai lá e chega em Hong Kong, o visual é igual ao Blade Runner, né? Se você prestar atenção nas placas da cidade, você vai ver alguns nomes como Henry Fong e Thomas Tu, que são homenagens aos artistas e produtores do filme. E quando o traficante Hannibal Shaw encosta aquela faca no nariz do Newton, é uma referência direta ao clássico Chinatown. Mas aqui o roteiro dá uma escorregada feia, cara. O Newton explica que os kaijus precisam de 2 cérebros para poder se mexer, igualzinho aos dinossauros. Só que essa teoria dos 2 cérebros dos dinossauros caiu por terra ainda em 1920. Provavelmente o filme só quis fazer um aceno pro Godzilla vs Mechagodzilla e ignorou a ciência real. De repente o bicho pega, cara. 2 monstros gigantescos estão atacando e o desastre é total, cara. O Jäger chinês Crimson Typhon é decapitado, cara. O russo Cherno Alpha é derretido e o australiano Striker Eureka é desligado por um pulso eletromagnético. Sem energia, os pilotos australianos tentam distrair o monstro com sinalizadores, o que acaba lembrando muito uma cena de Jurassic Park, mas o tiro sai pela culatra, né? E é aí que o Marechal finalmente libera o Gypsy Danger, alegando que ele era analógico e é por isso que ele não foi afetado pelo pulso eletromagnético. Pra você entender o tamanho desse erro de lógica, um robô desse tamanho, cheio de motores, interfaces neurais e armas de plasma, não tem como ser puramente analógico. O pulso fritaria tudo ali dentro. E o mais engraçado é que os helicópteros, né, que são cheios de eletrônicos, continuam voando normalmente e ainda conseguem carregar o peso do Gypsy Danger saindo do chão. A física aqui tirou férias, né? A luta final desse bloco é muito boa, mano. O Gypsy Danger desce o sarrafo no monstro e usa um navio cargueiro como se fosse um taco de beisebol. Uma das cenas mais icônicas do filme, né? E enquanto o Newton corre desesperado procurando os óculos dele, igualzinho a Velma do Scooby-Doo, o kaiju abre as asas em uma cena inspirada na animação fantasia da Disney. Mano, e o toque final disso tudo? Só depois de 1h30 de porradaria é que eles lembram que o robô tem uma espada laser. Cara, por que não usaram isso antes? Porque como o filme bebeu muito da fonte dos animes, eles precisavam guardar o golpe final especial pra ser mais épico, sabe? Mano, agora olha que furo técnico. No meio daquela confusão do pulso eletromagnético, aparece uma tela de computador indicando que o robô usa um processador Snapdragon. Se o pulso fritou toda a base, como aquele chip continuou funcionando normalmente? É um vacilo de continuidade que muita gente deixa passar. Para fechar a parte dos monstros, o Newton e o traficante vão abrir o kaiju derrotado e dão de cara com uma surpresa, né? Era uma fêmea grávida, no maior estilo reviravolta de novela. A câmera dá aquele zoom dramático no susto deles, enquanto o bebê nasce e engole o traficante no piscar de olhos, numa cena que é uma cópia descarada daquele advogado sendo devorado no banheiro de Jurassic Park. O Newton não perde tempo e se conecta direto no cérebro do recém-nascido. A visão que ele tem da fábrica, né, de monstros é idêntica àquela cena clássica do filme O Quinto Elemento, quando estão recriando a Lilo. Até os efeitos sonoros são os mesmos, cara, é uma homenagem muito clara ao diretor. Nessa viagem mental, ele descobre um detalhe que muda todo o jogo, né? A fenda dimensional tem um sistema de segurança biológico, só passa quem tem DNA de kaiju. Pra você entender, cara, o plano de jogar bomba lá dentro era uma furada total, a menos que eles levassem um crachá de monstro junto com eles pra poder liberar a entrada. O Marechal Pentecoste, que já tava nas últimas por causa da radiação de pilotar o Coyote Tango lá no passado, decide que vai pra linha de frente. Ele e o piloto australiano enfrentam 3 kaijus de uma vez, tomando a decisão mais pesada da história. Eles se explodem pra conseguir abrir o caminho pros nossos protagonistas. Agora tá tudo nas mãos do Rayleigh e da Mako, né? Eles usam o cadáver de um dos monstros como passe livre e mergulham no portal dimensional. Lá embaixo, Rayleigh percebe que o suprimento de oxigênio da Mako acabou. Ele age como um verdadeiro herói, passa o ar dele pra ela e coloca a parceira numa cápsula de fuga pra mandar ela de volta. Depois, ele inicia o processo de sobrecarga do
reator nuclear do Gypsy Danger. Aqui tem um detalhe que eu acho incrível, tá? Ele começa uma contagem de 50 segundos, e se você cronometrar aí na sua casa, o tempo do filme bate exatamente com o tempo real da cena. É muito difícil o cinema levar o relógio tão a sério assim, né, cara? O Ray consegue ejetar no último segundo e as cápsulas sobem, mas vamos questionar a lógica aqui. Se a fenda só deixa passar DNA de monstro, como aquelas cápsulas metálicas de humanos passaram direto? E por que a explosão termonuclear não atravessou o portal para poder destruir o nosso lado também? Cara, é melhor a gente nem tentar entender para não estragar a magia do filme. E na superfície, a Mako tenta checar o pulso dele, usando aquelas luvas grossas de combate. Desse jeito não dá nem pra sentir batida nenhuma, né, cara? Mas ele acorda, e se por um acaso você esperava um beijo, o Del Toro cortou isso na edição final. Ele queria mostrar que o que existe entre eles é uma conexão profunda de guerreiros e respeito mútuo, fechando o filme com a dignidade que esses heróis merecem. Mano, e se você é daqueles que fica até o finalzinho dos créditos, você viu que o Hannibal Shaw saiu vivinho de dentro do bebê Kaiju, reclamando que perdeu o sapato. O Del Toro tem uma fixação curiosa por sapatos nos filmes dele, e aqui ele não deixou passar, né, mano? Mas ó, pra você entender que esse filme não é só de robô saindo no soco, o diretor acabou usando os monstros como uma baita metáfora para mudanças climáticas. Você quer uma prova técnica disso? Os Kaijus são divididos por categorias exatamente como os furacões. O sangue deles é azul e tóxico, o que lembra muito vazamento de petróleo, e os restos que eles deixam pra trás destroem um ecossistema. O filme joga na nossa cara que com a falta de ozônio e o excesso da poluição, a Terra virou o quintal perfeito para eles. A lição aqui é que a gente só vence quando para de destruir muros e começa a trabalhar junto. E pra gente fechar com chave de ouro, tem uns detalhes técnicos que eu acho sensacionais. Tem uma frase do filme que diz: não persiga lebres, e é o contrário do siga o coelho branco da Matrix, sabe? As duas referências vindas direto de Alice no País das Maravilhas. No visual, o filme é praticamente um anime de luxo, né? O Del Toro até abriu mão de captura de movimento, porque ele queria que os robôs tivessem um peso real, uma alma própria, que a animação quadro a quadro traz melhor pros Jaegers. Ele até criou um negócio que ele chamou de fator Nakajima, desenhando os robôs mantendo as proporções de um homem vestindo um traje. Essa é uma homenagem direta ao Haru Nakajima, o mestre que vestia a roupa de borracha no Godzilla original de 54. Círculo de Fogo custou 190 milhões de dólares e faturou 411 milhões no mundo todo. É isso, mano. Pancadaria, robôs colossais, furos de roteiro, diversão garantida e uma pontinha de lição de moral. Precisa de alguma coisa mais do que isso, cara? Mano, já deixa o like, segue o canal. Fique com Deus, abraça nós. Tchau.